Olá, olá, como estamos? E aí, vocês desculpam um pouquinho o contratempo do horário, mas vamos começar mais uma live falando sobre os talentos. Talentos esses que são muito importantes para o crescimento profissional. Então a gente já falou de adaptabilidade, colaboração, falamos aí também de gestão do tempo e semana passada a gente falou de persuasão. Eu não sei como que foi a semana de vocês, mas toda vez que a gente conversa um pouquinho eu faço uma análise e fico avaliando ali o talento que a gente se propôs a estudar. Então a persuasão, que foi o nosso talento da semana passada, fazendo aí uma recapitulação, que ela é uma das características que tem nos cobrado aí tanta aplicação, né? Porque vocês viram, né? E nós temos passado aí num período muito intenso de eleição, e esse momento que é muito ímpar, né? No momento dos brasileiros, a gente vê aí que não faz diferença o volume de informações apresentadas. Então, quando a gente vai discutir uma persuasão, quando a gente vai entrar num debate, a gente precisa estar munido não só de dados técnicos, né, dados científicos, mas também a gente precisa ter muito domínio do que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Né? Um debate igual a gente tem observado aí entre presidenciáveis, a gente verifica um confronto muito grande de informações e um jogo muito grande de dados que são incorretos, que são maquiados para que tenha condição de sensibilizar ou alterar a percepção do oponente. Então, a gente precisa ter muita sabedoria na hora de fazer uma discussão, um debate, que não vão ser só dados que vão ser suficientes para uma discussão e uma evolução de uma linha de raciocínio. Então hoje nós vamos falar de mentalidade de crescimento, e esse talento, para mim, ele tem sido exigido muito do profissional, porque a mentalidade de crescimento ela vem de um conceito da pesquisadora Carol Dweck, que ela sugere que existem dois tipos de mentalidades. Uma é uma mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Essa mentalidade fixa, ela estabelece que as pessoas, elas definem que ela não pode evoluir, que aonde ela está, aonde ela estacionou, aonde ela conseguiu construir a bagagem técnica e a bagagem profissional dela, ela chegou ali no ápice, ela chegou no momento de mais entendimento e de estado da arte, né? Que ela conseguiu chegar no máximo. Então, eu não tenho mais condição de crescer, eu não tenho mais condição de evoluir, e isso, dentro da nossa vida, ela traz um volume muito grande de traumas e de impactos aí negativos, porque a gente está vivendo num momento muito rápido, muito hábil, muito dinâmico, em que outros talentos eles vão ser exigidos no decorrer da sua caminhada. Então, quem aprendeu a trabalhar com Excel, quem conhece o Word com muito domínio, quem aprendeu a mexer com Project num passado não muito distante, precisa se reestruturar, porque essas ferramentas elas estão sendo substituídas, elas estão sendo alteradas, e quando a gente não entende que nessa alteração eu preciso começar a trabalhar com o entendimento de que não, agora eu vou precisar desenvolver um novo talento, agora eu preciso sair da minha zona de conforto e eu preciso pegar uma nova atribuição.
Quando a gente não tem esse entendimento, cria-se uma resistência muito grande e, consequentemente, uma dificuldade de evoluir profissionalmente. Então, é interessante, tem uma discussão que se fala que quando tivemos aí a troca de carruagens, carroças por carros, as pessoas que eram charreteiros, que eram pessoas que trocavam as ferraduras dos cavalos, né, e trocavam as rodas das carruagens, elas não se transformaram em borracheiros, né, não se transformaram em mecânicos de automóvel. Então, se você não conseguir avaliar e não conseguir entender que essa mudança está acontecendo e que essa mudança ela vai te impactar, você pode estar obsoleto num futuro não muito distante. E é muito interessante dentro do que a gente tem vivido, porque a gente também precisa, ainda que tenha uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade evolutiva, a gente precisa ter o entendimento que se você também não tiver uma linha de raciocínio, um objetivo específico, você vai ficar maluco, você vai ficar perdido. Então, eu sou um bom arquiteto de Excel, consigo construir, consigo entender bem um Excel, vou evoluir para o Power BI, eu vou evoluir para o Visio, para outra base de dados, eu vou começar a trabalhar estatística e daqui a pouco você começa a ter um recurso, um volume de recursos tão grandes que você não consegue se especializar. Então a gente precisa ter aí esse cuidado, né? Porque a gente vai ter um volume muito grande de profissões, a gente vai ter um volume muito grande de atividades a serem desenvolvidas, e não só atividades, né, mas a forma que você acessa essas atividades. A gente passou por um período muito extenso aí de pandemia, e nesse período a gente viu a evolução do ensino à distância crescer. E quando o ensino à distância foi evoluindo, quando o EAD foi crescendo, a gente viu uma evolução também das escolas. Então, tinham pessoas que ensinavam com muita propriedade, com muito domínio, com muita condição, e essas pessoas, elas começaram a colocar valores muito altos nos seus cursos, e esses cursos acabaram sendo engolidos por pessoas que entregavam conteúdo pior, entregavam conteúdo com menos conhecimento, mas entregava ele de forma mais barata. Então a gente teve uma batalha dentro disso aí, e aí a gente começou agora, né? Eu começo a observar um movimento aí agora em 2022, em que as pessoas já têm um entendimento do seu material, do seu conteúdo. Então a gente já não enxerga tanto conteúdo ruim, tanto conteúdo precário, e a gente começa a observar aí pessoas que têm entregado um ensino melhor. Então a gente começa de fato a ter formas de aprender, formas de evoluir profissionalmente dentro de casa. Dentro de casa, no celular, né, através aí de uma plataforma de ensino, uma plataforma de estudos dentro do celular. Então a gente começa a ter contato com um conteúdo de alta qualidade e de acesso muito curto, muito barato, né? Cursos. Esses dias para trás eu consegui verificar um curso de Power BI, porque a gente verifica a escala, um curso, né? Eu gosto de falar do Power BI porque até 3 anos atrás eu não conhecia, e hoje todo mundo tem se tornado, né, especialista em Power BI. E dentro dessa ferramenta eu já consegui ver cursos aí num valor de R$ 39,90. Então imagina, você hoje passa de uma pessoa que não domina a ferramenta, que não conhece nada, para um especialista por R$ 39,90. Então a gente precisa, né, ter muito cuidado com as ferramentas que tem aí, o volume de recursos, porque isso pode te engolir, né? Você pode ser atropelado
por esse volume de informações. Então a mentalidade de crescimento, ela exige, né, ela te traz ali aquela sensibilidade que você precisa entender que você está em condições de evolução sempre. Você pode absorver novos conhecimentos a despeito da forma, a despeito da situação que você tem vivenciado, né? Deixa eu só resolver um probleminha aqui. Vem cá, vem. Vem. Vem cá, vem. Vem. Ai, ai, ai. Pronto. Vou colocar um pouquinho aqui minha secretária. Estava ali batendo na porta para entrar. Então, quando a gente começa a avaliar a questão relacionada à mentalidade de crescimento e aos talentos que a gente precisa desenvolver, a mentalidade de crescimento ela exige essa avaliação do momento, avaliação do mercado, avaliação do movimento que tem acontecido dentro da empresa. Então você está aí observando que dentro da operação as pessoas têm exigido relatórios mais analíticos, com um volume de informações mais tratada, com uma qualidade de desenvolvimento de dados melhor. Então você começa a migrar a ferramenta ou começa a se apropriar de ferramentas mais robustas. Então, o mais importante, quando a gente trata desse talento, é ter, de fato, o sentimento e o entendimento de que não estamos prontos. Então, a gente pode aprender, a gente pode desenvolver outras habilidades, que seja uma habilidade física, que seja um exercício, que seja uma habilidade técnica, uma nova carreira, né? Quantas pessoas têm migrado de suas carreiras, inclusive essa semana acabei lendo, né, através de um audiolivro, que é um dos exercícios que eu me descobri como um leitor assíduo. Sempre gostei muito de absorver o conhecimento. Então a mentalidade de crescimento ela me pega de um jeito bem particular, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de absorver conhecimentos, de conhecer outras habilidades, de conhecer outras características. E aí dentro disso eu descobri o audiolivro e tenho lido um volume muito grande de livros, né, no decorrer do ano. Então, com um audiolivro que a gente consegue ler no trânsito, que a gente tem condições aí de ler numa viagem, e distrair, conseguir absorver aí o conhecimento, mesmo de forma que não seja de uma forma tão plena quanto a leitura, né? A leitura acaba sendo bem mais adequada. Deixa eu colocar aqui que a gente já conseguiu resolver aqui. Então, retornando, eu li um livro muito interessante que ele chama Largar Tudo, como transicionar a carreira, né? É um livro muito interessante que tem na ferramenta que eu utilizo, que é o Storytel. E dentro desse livro ele fala muito sobre pessoas que transicionaram, né? Pessoas que eram militares e começaram a se dedicar com esportes ao ar livre, que começaram a se dedicar ao trekking, pessoas que trabalhavam com redação, né? Redatoras de
de revistas e migraram para culinária, pessoas que também eram de áreas menos técnicas, né? Pessoas que trabalhavam com atividades de escritório e migraram para carreiras de tech, e a gente observa isso, né? Que não tem hora, que a gente pode migrar a qualquer momento. Então não ache que você, que é um vendedor de 40 anos e 15, 35, 25 de experiência, de vivência de campo, né? Que você não pode virar um gestor de tráfego, né? Um SEO, um profissional na área de marketing, por exemplo. Eu tenho observado aí, gosto muito de falar relativo à profissão do vendedor e do gestor de tráfego, porque para mim elas são profissões muito análogas, né? Toda essa movimentação de pessoas que eles trazem para dentro do negócio e depois disso fazer a conversão, fazer a venda, elas são muito análogas, elas são muito parecidas. Então, dentro disso, você que é um profissional de vendas, que tem aí mais tempo de profissão do que várias pessoas hoje que a gente observa que trabalham no marketing têm de vida, você pode também verificar a sua transição, a sua mudança. O que a gente precisa ter antes de mais nada é disposição. Disposição e o entendimento que a gente pode mudar, que a gente pode alterar, que a gente pode migrar para uma característica diferente. Então hoje a gente tem aí uma vivência muito preocupante, né? A gente está realmente vivendo aquele momento que as pessoas falaram que em 30 anos, em 20 anos, a sua profissão ela pode estar extinta, e algumas profissões que você sequer tem ideia, elas estarão existindo. A gente está de fato vivendo esse momento. E quando a gente começa a observar que esse momento ele vai nos engolir, o que a gente tem que fazer é nadar. Então, o momento mais importante da sua carreira pode ser agora. Você pode estar aí pensando numa transição de carreira, pode estar aí pensando numa mudança, numa alteração em toda a sua vida, né? E essa pode ser a situação mais apropriada para que você transicione, mude a sua vivência. Então, o que a gente pode pensar, antes de mais nada, é como a gente vai estruturar essa questão da mentalidade de crescimento. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa reconhecer e aceitar os seus pontos de melhoria. Então, dentro desses pontos de melhoria, algumas coisas que a gente pode observar aí é, de fato, a vontade de mudar, né? Algumas pessoas elas são mais engessadas, são mais resistentes à questão da mudança, e esse é um ponto, por exemplo, a ser mudado, né? Eu mesmo, esse ano, me dispus a mudar minha vida, porque agora eu estou com uma bebezinha e eu tive que me dispor a ir para a academia todos os dias. E era uma coisa que até algum tempo atrás eu falava que eu odiava e que não era o que eu queria para minha vida. Mas a gente precisa aceitar que algumas coisas elas precisam ser alteradas, que elas precisam ser mudadas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer e avaliar e aceitar que você tem pontos a melhorar, né? Depois disso, a gente precisa enxergar os desafios como oportunidades. Então, tem alguns vídeos na internet que a gente verifica aí, né, que a gente consegue observar pessoas que tinham problemas de coordenação motora, que não tinha condição de pular uma corda, que não tinham condição de treinar num saco de boxe, e com o passar do tempo
essas pessoas foram aprimorando aquelas habilidades, começaram a fortalecer aquele talento e se tornaram exímios lutadores de boxe, perderam vários quilos e emagreceram. Pessoas que falam aí que há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, estavam estagnados numa profissão que não tinham amor, que não tinham talento, que não tinham vontade de continuar e começaram a trabalhar outras características, outros conhecimentos ali e hoje são extremamente realizados e satisfeitos com o patamar e o ponto que chegaram. Então, a segunda situação é enxergar, né, esses desafios, essas dificuldades que a gente tem no decorrer do nosso dia a dia, como uma oportunidade. A terceira situação, que é uma situação muito crítica, é parar de buscar aprovação. Você vai enxergar que o seu processo ele é especificamente seu. O processo de mudança, o processo de aprimoramento, o processo de crescimento, ele é seu. Então, você vai esperar que seu pai, você vai esperar que sua mãe, que seu marido, que sua esposa, que seus filhos aceitem que agora você é uma pessoa que trabalha com marketing digital, que você é um gestor de tráfego, que você é um psicólogo, que você era um engenheiro e agora você quer ser um confeiteiro. E você vai esperar que essas pessoas te enxerguem e vejam ali que você vai ter futuro, que você vai ter sucesso, você vai esperar aí ouvir coisas dessas pessoas que você tem tanta estima e que tem tanto carinho e elas não vão retornar isso. Então, não busque a aprovação dessas pessoas. Esse processo é seu. Você precisa ter certeza que isso vai te levar a outros lugares, a outras posições, a uma posição que você tem mais vontade. A gente não está falando de ser milionário, de ser riquíssimo, mas isso pode te trazer realização profissional. Você que formou em medicina, que achou que a profissão ia ser outra coisa e agora você começa a se enxergar como uma pessoa que trabalha com receitas fit no Instagram e que as pessoas te procuram, te questionam e isso te traz mais amor, por que não analisar e avaliar que isso pode se transformar numa profissão também? Então, pare de buscar aprovação. A quarta questão que a gente tem que pensar para a evolução da mentalidade de crescimento é colocar o desenvolvimento à frente da pressa. Tem uma frase muito interessante do Joel J, que ele fala que eu acompanho bastante e eu concordo muito, que você não precisa acelerar, basta não parar. Inclusive hoje ele fez uma citação a essa frase, que de fato ela nos traz aí um sentimento de que o dia a dia e a rotina que a gente estabelece para desenvolver um talento, para desenvolver uma habilidade, ela é quem vai trazer esse crescimento. E é engraçado que quando você dedica a sua atenção, seu amor e a sua dedicação a uma atividade, ela vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. Então você pensava que ia ser uma coisa, você achava que como gestor de marketing, gestor de tráfego, você ia fazer uma coisa, que como profissional de marketing digital você ia fazer uma coisa, como professor você ia desenvolver algum serviço, mas as coisas elas vão acontecendo e a vivência vai nos mostrando que tudo muda. E aí sim você vai ver que você pode inclusive chegar a situações de muito mais amor, de muito mais vontade de crescimento, que você se identifique ainda mais com aquilo que você está se dispondo. Então, não tenha pressa. Siga e siga de forma constante. A quinta é repensar o significado da palavra genialidade. A gente pensa que para
ter uma nova atribuição, a gente precisa ter ali um conhecimento nato, que a gente precisa nascer com aquela habilidade nova. E de fato não é o que acontece. A gente vai ver aí que é um esforço repetido, que é uma dedicação muito intensa para que a gente consiga chegar em algum lugar. Então, assim, quando a gente começa a discutir a desenvolvimento de uma nova habilidade, a gente de fato vai ser medíocre, né? A gente vai estar ali da mediana para baixo, a gente vai estar ali numa situação de extrema dificuldade, e quando começarmos a nos dedicar, quando começarmos a nos esforçar, tem até uma frase muito interessante que ela fala: eu demorei tanto tempo estudando e desenvolvendo meu talento que se as pessoas conhecessem e vissem, elas não iam enxergar nenhuma situação extraordinária. Então a gente, quando olha um profissional que ele é muito bom, que ele é muito bem sucedido, um Usain Bolt, um Michael Phelps, a gente acha que a pessoa saiu do nada e se transformou num exímio nadador. Ela saiu do nada e ela se transformou num excepcional jogador de basquete. Se não me engano, essa frase ela é até do Kobe Bryant, que se as pessoas soubessem o quanto eu me dediquei para ser o profissional que eu sou, elas não iam me achar tão excepcional, porque a excepcionalidade ela vem de muito trabalho duro, de muito esforço e de muita dedicação. Então, esqueça, genialidade não existe. É uma vivência, como costumam dizer, né? É um empilhamento de conhecimentos e um empilhamento de atitudes que vão transformar aí um talento medíocre, razoável, mediano, em uma excepcionalidade. Então, repense isso, revise esse tipo de discussão, que de fato o seu conhecimento ele pode escalar para questões maravilhosas ainda no decorrer da sua vivência. 7. Comece a incluir a palavra, 6. Comece a incluir a palavra ainda no seu vocabulário. Então, esse ainda é o que vai, inclusive, ressignificar algumas coisas na sua vida. Eu ainda não conheço esse conceito que você está me trazendo agora. Eu ainda não li esse livro. Eu ainda não conheço esse conceito. Eu ainda não sei do assunto que você está trazendo. Mas eu vou me dedicar, eu vou me envolver e agora eu vou ter condição de discutir isso de outra forma com você. Então, traga aí a palavra ainda para o seu vocabulário. Aí naquela avaliação e naquela situação de que você vai melhorar ainda muito mais e vai trazer outros conhecimentos à sua bagagem. 7, para finalizar, assuma o controle do seu comportamento. No fim das contas, a aquisição de uma nova habilidade, ela é contranatural. Quando a gente se dispõe a evoluir uma nova habilidade, a estabelecer uma nova habilidade, a gente está indo no movimento contra o nosso hábito. E o hábito, ele é o estabelecimento da energia mínima do corpo. Então, quando a gente começa uma habilidade nova, né, a pessoa que começou a jogar um jogo que não conhecia, que sofria horrores, batia a cabeça para entender os botões e ter coordenação motora, uma pessoa que começou as aulas de motorista para tirar carteira e sofre deveras ali para deslanchar, ou uma pessoa que começou a estudar um novo modelo, uma nova habilidade, começou a estudar uma nova faculdade, que você não tem nenhuma habilidade, sofre horrores
e acha que não vai conseguir atravessar aquele momento ali. Quando você começa a vivenciar, quando você começa a atravessar aquele momento de dificuldade, ela se torna um hábito, e esse hábito ele acaba entrando no automático. Então, quando você vai estabelecer uma nova atitude, vai estabelecer um novo talento, um novo hábito, ele vai, antes de entrar no automático, antes de você ficar tranquilo, antes de você acordar cedo e o seu corpo te pedir uma academia, ele vai te trazer um esforço gigantesco, né? Um esforço herculoide. Você vai precisar gastar muito mais energia, muito mais dedicação, muito mais força mental para sair do estado que você está agora para um estado posterior. Então a primeira coisa que você precisa pensar aí é que você precisa assumir o controle do seu comportamento. Você vai precisar se tornar o senhor das suas vontades. A gente sabe que o gostoso é dormir até mais tarde, que o gostoso é reduzir as horas de estudo, que o gostoso é ficar menos tempo aí dedicado a alguma atividade de aprimoramento de talento, mas é isso aí que vai se transformar numa mudança de carreira, que vai se transformar numa evolução profissional, que vai se transformar numa evolução pessoal. A gente pode estar falando aí sobre questões de evolução de carreira, mas pode ser aplicada a tudo, pode ser aplicada a dedicação de um tempo a um filho, pode ser uma dedicação de um tempo para a leitura de um livro, pode ser a dedicação de um tempo para você tirar para que você relaxe, para que você descanse. Isso é muito importante também. Então a gente tem que colocar aí que a primeira coisa que a gente precisa avaliar é que um hábito ele vai gastar muita energia e ele vai te cobrar demais da conta. Então o mindset, de crescimento, ele vai te dizer que o esforço e a dificuldade é que vão trazer essa transformação. O seu crescimento ele vai vir através de muita dificuldade, muita complicação e de muita dedicação. Você vai precisar sair da sua zona de conforto. A zona de conforto é aquele lugarzinho em que você conhece tudo, em que você tem um controle de tudo e que nada ali te assusta, que nada ali te traz dor, não te traz ali nenhuma situação incômoda. Então, quando você sai da zona de conforto, a primeira coisa que acontece é você sentir aquele desconforto, aquele incômodo, e aí você quer retornar aonde você estava, que era quentinho, que era quietinho, que era caladinho. Então, entenda que você precisa se dedicar para sair da zona de conforto, você precisa se dedicar para evoluir esse talento que é a mentalidade de crescimento. Entenda, você pode tudo. 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 Você só precisa se dedicar. Eu sei que a gente tem aí uma situação em que as pessoas elas acabam sendo preteridas por questão financeira, por questão de raça, por questão de credo, por questão sexual, mas entenda que hoje com as tecnologias, com conhecimento, com o EAD, a gente consegue acessar aí muitas informações, inclusive de forma gratuita. O YouTube tem conhecimentos riquíssimos de forma gratuita. As bibliotecas têm livros cada vez mais simples e mais fáceis para que a gente consiga chegar a outros patamares de conhecimento com leituras
um português muito mais simples do que antes, com leituras e livros muito menores do que antes. E se não for o seu caso, eu convido você a dedicar um tempo também para ajudar pessoas para que elas se desenvolvam. Isso também é importante para que a gente saia daquela nossa zona de conforto. Então a gente está finalizando aqui o nosso Promovidos. Semana que vem a gente vai falar de inteligência emocional, um talento fantástico, um talento que tem exigido cada vez mais de aprimoramento e de crescimento, nosso como profissionais, nossos como pais, nossos como maridos e mulheres e amigos, né? Que a gente precisa aí aprimorar ainda mais esse talento que é a inteligência emocional. Então, semana que vem, a gente se encontra aqui novamente no Instagram, nessa mesmo horário, né, ali entre 7 horas e 7h15, e eu conto com vocês e conto com a participação de todos. Até semana que vem, foi mais um prazer.